Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a apostila do quarto bimestre e nós já começamos a apostila com leitura, né? Então, gente, presta bem atenção, pega já o seu material para a gente fazer a leitura do texto, porque esse texto que começa a apostila faz relação com o nosso livro, com o livro novo de literatura, né? Que nós vamos iniciar nas aulas online. Então, gente, o capítulo se chama Faz de conta que tudo é possível. E nós temos lá, né, uma imagem, um super peixe ali, uma criança, e diz assim: a nossa imaginação é capaz de criar mundos onde seres, sons, costumes e até idiomas nos surpreendem e nos inspiram. Ela também pode nos transportar para os mais incríveis lugares, seja por meio da leitura, da brincadeira ou simplesmente pela apreciação de uma imagem. O texto que nós vamos ler, então, é um capítulo de um romance de ficção científica, ou seja, um texto narrativo que conta as aventuras de um cientista, o professor Lidenbrock, que encontra um manuscrito dentro de um livro antigo e tenta decifrá-lo. Seu sobrinho Axel desvenda o mistério e descobre informações sobre uma viagem ao centro da Terra. Agora leia o trecho de romance e descubra o que aconteceu nessa viagem. Então diz assim: Viagem ao centro da Terra. Presta atenção que a prof vai fazer a leitura e acompanhe comigo, tá bom? Chegamos à estação em 20 minutos. Os fardos e equipamentos foram descarregados, transportados, pesados, etiquetados. Finalmente embarcamos no vagão de bagagens. Às 7 horas, sentávamos frente a frente na mesma cabine. A locomotiva assoviou. Partimos. Ainda não me conformara. Por nada do mundo eu queria me dedicar a tão tremenda aventura. Preferia ter ficado em casa, perto da minha amada, atravessando os dias calmamente. Quanto a meu tio, evidentemente achava o trem lento demais. Demonstrava grande impaciência, não conversava, remexia seus papéis com os planos de viagem e uma carta do cônsul dinamarquês em Hamburgo, que facilitaria seu contato com o governo islandês. Vi também na pasta o manuscrito cujo enigma nos lançara a expedição. Ah, como lamentei não tê-lo jogado às chamas! 3 horas depois chegamos ao porto, onde tomamos um navio para Copenhague. Inquieto, meu tio fez questão de verificar se toda a bagagem estava sendo levada para o porão. Entre a chegada do trem e a partida do barco, tivemos 9 horas de intervalo. Irritado, ele desancou as ferrovias e empresas de navegação, que permitiam tais discrepâncias de horários. Só partimos às 10h15 da noite. Ainda me lembro das luzes da cidade e do clarão de um farol que brilhou sobre as águas. Foi tudo que me restou na memória dessa primeira travessia. Chegamos a um pequeno porto às 7 da manhã. Desembarcamos. Tomamos outro trem em direção a Copenhague. Impaciente, meu tio não fechara os olhos durante a noite. Parecia querer empurrar o vagão com os pés. Por fim, voltou a ver o mar. Animou-se. À nossa esquerda havia uma grande construção de arquitetura semelhante à de um hospital. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio, refleti. Por maior que seja, é pequeno para conter toda a loucura do professor Lidenbrock. Onde já se viu querer chegar ao centro da Terra? Às 10 da manhã, chegamos a Copenhague e nos instalamos no Hotel Fênix. Nem tive tempo para descansar. Sem me dar um instante de paz, meu tio me arrastou para o Museu de Antiguidades do Norte. Graças a uma carta de recomendação, fomos muito bem recebidos pelo diretor, o professor Thomson. Não revelamos o motivo da nossa expedição. O professor Lidenbrock contou que desejávamos visitar a Islândia como turistas. Embora sem descartar algum interesse científico, o diretor nos acompanhou até o cais, em busca de um navio de partida para a Islândia.
Torci para que não houvesse nenhum meio de transporte. Que decepção! Uma escuna dinamarquesa, a Valkyria, partiria em 2 de junho para Reykjavik. O capitão, Sr. Bjarne, concordou em nos levar. De tão alegre, meu tio apertou suas mãos quase até quebrá-las. Ao perceber seu grau de entusiasmo, o capitão aproveitou para cobrar o dobro pelas passagens. Estejam a bordo na terça-feira, avisou o capitão, botando o dinheiro no bolso. Agradecemos a ajuda do diretor do museu e voltamos ao hotel. Que agradável coincidência ter encontrado um barco prestes a partir, comemorou meu tio. Vamos conhecer a cidade. Visitamos uma praça com 2 canhões históricos, o Palácio do Rei, uma ponte do século XVII, sobre o canal diante do museu, o prédio da Bolsa e o castelo de Rosenborg, que fica dentro de um lindo parque. O professor não era, porém, a companhia mais adequada para o passeio. Imaginei como seria bom estar do lado de Grauben, de mãos dadas. Diante de tão arriscada expedição, poderia ter esperança de revê-la algum dia? Não tive tempo para mais pensamentos românticos. Meu tio me puxou pelo braço até uma igreja com uma torre altíssima. A construção lhe interessara, porque a partir da base havia uma escada exterior que subia em espiral até a ponta. Vamos até o alto, disse ele. Vou sentir vertigem, avisei. Eu sei, quero que se acostume com as alturas. Tio, não vou conseguir. Venha, eu estou mandando. Nada de perder tempo. Como não obedecer? A subida começou. Meu tio ia na frente tranquilamente. Eu seguia apavorado. Sempre tive terror de altura. Sentia tonturas, minha cabeça girava. Após 150 degraus, o vento batia no meu rosto. Chegáramos à altura do teto da igreja. A partir daí, só havia a torre elevando-se sobre a cidade. A escada só possuía um frágil corrimão e os degraus eram cada vez mais estreitos. Pareciam não terminar nunca. Não posso ir adiante, exclamei. Não seja covarde, suba, ordenou o professor. Consegui segui-lo, arrastando-me, agarrando-me ao corrimão com todas as minhas forças. O vento me atordoava, minhas pernas não me obedeciam. Logo estava subindo de joelhos, depois de gatinhas. Fechando os olhos, tonto de vertigem, meu tio me puxou até o alto pelo braço. Cheguei até a cúpula. Olhe para baixo, disse ele. Não, não. Olhe, precisa aprender a encarar o abismo. Abri os olhos. Lá embaixo, vi as casas que pareciam minúsculas. Ao longe, avistei os campos verdejantes e o mar cintilando. Aos poucos, consegui ficar de pé e enfrentar a vertigem. Ele me fez ficar lá durante 1 hora. Quando pude descer e pisar na calçada, suspirei de alívio. Finalmente acabou. Amanhã voltaremos, anunciou meu tio. Assim foi, durante 5 dias. Fui obrigada a praticar tal exercício. Aos poucos, comecei a enfrentar a vertigem. Na página 15, nós temos então as informações sobre o autor, que é o Júlio Verne. Então, nós temos ali 1828 a 1905, então a data de nascimento e de falecimento. Nascido em Nantes, na França, esse escritor é considerado o pai da ficção científica moderna. Seu primeiro romance, de aventura 5 semanas em um balão, foi publicado em 1863. A partir daí, publicou muitos romances que se tornaram um sucesso, como Da Terra à Lua, 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí nós temos aqui as atividades de interpretação escrita para serem feitas sobre a atividade. Então, olha só, número 1. O texto que você leu é um trecho de romance. Os acontecimentos narrados nele envolvem pessoas reais ou personagens da ficção. Explique. Então você vai pensar, são pessoas que existem de verdade ou são pessoas inventadas, pessoas criadas? Então você vai pensar nisso, vai colocar a tua resposta e vai justificar. Por quê? Vai explicar por que você chegou a essa conclusão. Número 2. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de narrador do romance.
Tá, é um narrador personagem ou observador? É um narrador que está olhando as coisas acontecer ou ele é um personagem que é ele que está contando as coisas e é ele que está fazendo? Pense um pouco em como que a prof estava contando a história e você já vai saber a resposta. Número 3. Quem é o narrador desse romance? Copie um trecho do texto que justifique a sua resposta. Pense um pouquinho, volta no texto que você já vai descobrir quem é o narrador e copie um trechinho ali que comprove quem que é o narrador, tudo bem? 4. Axel e o professor tinham a mesma impressão a respeito da viagem até o centro da Terra? Os dois tinham a mesma impressão? Os dois tinham a mesma percepção? Os dois estavam com o mesmo ânimo, com o mesmo entusiasmo? É isso que você vai pensar. Número 5. Em um momento do texto, o Axel mostra-se arrependido por ter decifrado o manuscrito. Então sublinhe o trecho em que ele esclarece isso. Você vai voltar no texto e vai sublinhar o momento em que ele se mostra arrependido por ter decifrado esse manuscrito. 6. Quais foram os meios de transporte utilizados pelo Axel e pelo professor até chegar à Islândia? Então volte lá e veja que aparecem vários meios de transporte. Releia o seguinte trecho. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio. Letra A. O que levou o Axel a pensar desta forma? Por que ele pensava assim? Por que será que ele achar o que é um hospício, né? Então você vai pensar um pouquinho nisso. E por que você acha, por que você acha que ele pensava dessa forma, né? Que eles iam terminar os dias deles ali, né? Em um lugar como esse, né? O que ele achava dessa viagem? Pense um pouquinho. Letra B. O que as aspas indicam nesse trecho, né? O que elas querem dizer ali, onde no eis um lugar adequado? Vocês já viram isso? Vamos ver se vocês lembram. No número 8, nós temos um mapa. Diz assim, observe este mapa e contorne os países de acordo com a legenda. Países de onde os personagens partiram. Então você vai voltar no texto e vai descobrir de onde eles partiram e onde seria realizada a expedição. Onde seria realizada a expedição você sabe que é na Islândia. Então você sabe que lá na Islândia você vai contornar de verde. Mas de onde eles saíram? Volte no texto e daí você contorna de vermelho. Para fazer esse trajeto no século XIX, os personagens pegaram um trem e depois um navio. Se eles fossem viajar nos dias de hoje, que meio de transporte ajudaria a diminuir o tempo dessa viagem? Que meio de transporte, gente? Quando vocês pintarem no mapa, vocês vão olhar e vão perceber, né? Que um avião ajudaria, iria muito mais rápido. O romance de ficção científica é um texto relacionado a conhecimentos científicos e a tecnologia, que cria situações extraordinárias vividas pelos personagens. Aí você vai ler ali a tecnologia nas obras do Júlio Verne, você vai ler na sua casa com calma, né? Vai ler bem, devagar, vai ler ali as informações que tem bastante curiosidades. E aí eu tenho para vocês uma atividade. Então você pegou na escola umas atividades lá, umas folhinhas de desafios. Você vai pegar essa folhinha aqui que tem o nome, essa piada é boa. E você vai fazer esse desafio aqui e vai colar no seu caderno. Então você vai, olha lá. O Juninho disse uma coisa que fez a galera cair na gargalhada. Troque os símbolos pelas letras correspondentes e descubra. A legenda está aqui embaixo, ó. Os símbolos e as letras você vai colocando nas linhas. Depois você pinta. Você vai descobrir o que ele falou. Tudo bem? Então para hoje tem atividade na apostila e o desafio lá no caderno. Tudo bem, gente? Na próxima aula a gente volta com as correções. Beijo para todo mundo e até a próxima!